coisas. O que é uma classe? Uma classe, vocês já fizeram vocês fizeram um pouco, vocês já usaram, pessoal, todo mundo sabe que é uma classe? Não. Professor, uma classe é onde eu vou assistir a aula. Você é um gênio! Uma classe, ele é um molde para a fabricação de entidades, que no caso a gente chama de objetos. Então, normalmente a gente agrupa numa classe atributos e comportamentos. Deixa eu dar aqui o F11, já está gravando. Esse tema tá bom ou tá ruim? Querem trocar? Se colocar um claro fica melhor? Não. Então vai ficar no que estava mesmo. Tá. Então, ok. Normalmente a gente agrupa dados e comportamentos que são afins. Por exemplo, se eu definir uma classe pessoa, uma pessoa pode ter um nome, uma idade, uma altura, um peso, sexo, cor, cabelo, 1 bilhão de coisas. O que é que vai definir quais os valores que eu dou para a classe? Uma coisa chamada abstração. Computação, o que é a nossa compreensão de abstração? É o nível de detalhamento que eu preciso para resolver o meu problema. É o nível de detalhamento que eu preciso. O resto é o que a gente usa, né? Abstrai, esquece. Por exemplo, se você está trabalhando com está fazendo um software, gestão de estacionamento. Gestão de estacionamento. Quais as informações que o carro precisa ter para a gestão de estacionamento? Basicamente, só a placa, não é verdade? Por exemplo, a placa. E se é um carro grande e pequeno. Tamanho. Que às vezes, para o teu estacionamento, carros pequenos podem ter um valor, carros grandes podem ter outro valor. O que mais? Talvez se o carro é diarista ou paga por hora. Então, assim, para o meu problema, esse é o nível de detalhamento que eu preciso. Não faz diferença a cor do carro, se a placa dele for a mesma para o estacionamento, a cor não importa. Agora, se você está modelando um carro para um software de seguros, para a pessoa poder fazer o seguro ou verificar um sinistro, tudo é importante. O arranhão que ele tem na porta é importante, se o pneu está careca ou não está careca é importante. Por quê? Porque a seguradora vai ser acionada em relação a isso. Então, na hora que você for pedir o seguro, eles pedem tudo. Foto de frente, foto de fundo, que eles querem saber os amassados, onde tem amassado, porque senão, às vezes eles nem aceitam fazer o seguramento, a seguração, segurança do carro. Então, eu esqueci de renovar o seguro do meu carro, e aí quando eu fui lembrar, já tinha passado 6 meses, eu precisei de um seguro novo. Então, eles não queriam aceitar. Eu tive que trocar os pneus do carro da frente, porque os pneus estavam carecas demais. Isso eu chamo de abstração. Para a seguradora, essas informações são relevantes. Para o sistema de estacionamento, nada disso é relevante. Então, o primeiro conceito que a gente tem é o conceito de abstração. Eu só preciso das informações que são necessárias ao meu problema. Confere? Confere. Parte 2. Os atributos são os dados que definem o estado da minha entidade. Então, vamos pensar aqui numa coisa simples, um ponto. O meu ponto tem um X, que é um número, e um Y, que é um número. Atributos são as variáveis, porque isso são variáveis, que determinam o estado do meu ponto. Isso é um.
Eu sou capaz de criar atributos, criar pontos através da minha classe por um método especial chamado construtor. Então, o construtor ele serve para construir. A gente diz que ele é um método especial porque ele tem algumas peculiaridades, tá? A primeira é, o construtor ele não é invocado diretamente, ele é invocado indiretamente. Eu rodo o construtor na hora que eu dou um new. Então, na hora que você faz um new ponto, constructor, errei. Se você errar o nome, ele não vai achar. Cadê? Você fazer isso não. Constructor. Então, na hora que você dá um new, o construtor é invocado. O construtor ele é um método que ele vai fazer tudo que está proposto aqui. Por exemplo, console.log, estou criando um ponto. Obrigado, Capaz. Então, no new, o construtor roda e esse objeto que foi criado aqui dentro, ele é devolvido. O des é uma palavrinha-chave para representar a entidade que está em voga, que está sendo utilizada. Então, o que é que eu faço aqui? Construtor. Passo 1, o 1 vem para o x, passo 2, o 2 vem para o y. Ele pensa, beleza, dona entidade, o valor do seu x agora é esse valor, 1 que eu recebi aqui. Dona entidade, o valor do seu y é 2, o valor que eu recebi aqui. E aí ele devolve a entidade criada. Devolve. Se eu não salvá-la em canto nenhum, ela vai ficar perdida. Então eu posso dizer, seja um ponto 1 ponto que vai receber esse ponto que eu acabei de criar. Pronto. Ok. Se vocês entenderam o que a gente fez até aqui, qual é a palavra mágica que cria um objeto? Abracadabra, alakazam, simsalabim. Qual é a palavra? New. 3 letras, começa com N, termina com W e tem A no meio. Pequenos gênios. Ok? Então pronto. Eu estou criando quantos pontos aqui? 1 ponto. E agora eu estou criando quantos pontos? E agora eu estou criando quantos pontos? 3 pontos. Bora lá. Quantos objetos diferentes eu criei? Quantas entidades eu criei? Para usar a mesma palavra que eu usei ali atrás. Se o new cria um objeto, quantos objetos eu criei? 3. O new cria um objeto. Eu só crio o objeto através do new. Por isso que o Java é simples, JavaScript, TypeScript é simples, porque a gente não tem inicialização estática. Tudo é criado única e exclusivamente através do new. Por exemplo, menos primitivos. Quando você tem um 1 aqui, você não está dando um new 1. Você só bota o valor 1 e ele entende. Mas objetos são criados assim. Beleza, pergunta 2. Todos eles são o mesmo objeto? Olha lá, a primeira pergunta, quantos objetos eu criei? Vocês responderam? 3. Todos os 3, P1, P2 e P3, são o mesmo objeto? São objetos diferentes. Você não criou 3 objetos? Então, P1 aponta para esse objeto criado bem aqui, P2 aponta para esse objeto criado bem aqui, e P3 aponta para esse objeto criado bem aqui. Um objeto é um lugar da memória onde você coloca aqueles valores. E o P1 é uma entrada numa tabelinha que diz, olha, esse objeto está na posição RB53 da memória. Esse aqui está na XY47 da memória. E esse aqui está... Então, o que a gente chama de variáveis, na verdade, é uma entradazinha de tabela que diz em qual posição da memória está o nosso bloco de informações. Então, P1, ela diz, olha, sua informação está no bloco 200, P2, a tua informação está no bloco 500, P3 diz que sua informação está no bloco 1600.
Então, isso aqui são entradas na tabela e os objetos eu só criei através do new. Agora, se eu perguntasse, os valores dos 3 objetos são iguais? Os valores que eles guardam são iguais? Sim, nesse caso sim. Os objetos são diferentes, mas os valores são iguais. Quando a gente dá um igual aqui, P1 é igual a P2, a gente não está perguntando se eles têm os mesmos valores. Isso daqui está perguntando se eles são o mesmo objeto. Eles são o mesmo objeto? Não. Ok, então isso daqui é Copilot falso. Beleza? Agora vamos mudar aqui. E se eu fizer isso? P3 recebe P2. Eu estou criando quantos objetos? 2. Tenho quantas variáveis? 3. Tenho 3 variáveis, ou seja, 3 entradas na tabela, mas apenas 2 blocos de memória. Que é esse bloco de memória que está salvo em P1 e esse bloco de memória que está salvo onde? Em P2 e em P3. Beleza? Então, se eu perguntasse agora, P3 é igual a P2, sim ou não? Sim, porque eles são o mesmo bloco de memória. Eles apontam para o mesmo bloco de memória. Ok? Então, vamos lá. Tudo isso é importante porque depois que você aprende, se torna óbvio. Mas vamos lá. Então, muitas vezes, indiretamente, quando a gente está lidando com objetos, a gente acaba caindo com esses problemas. Por exemplo, alguém aqui programa em Python, já programou em Python? Alguns. Uma coisa que confunde muito o povo, fica doidinho quando está lá em Python, acho que em JavaScript também. Por exemplo, vou fazer o exemplo de JavaScript. Node. Aí você cria lá uma lista. Seja A, recebe 1, 2 e 5. Beleza. Então, se eu perguntar o que é o A, vai ser o quê? 1, 2 e 5. Aí você diz, eu quero copiar a minha lista. Aí você faz B, recebe A. Aí se eu perguntar o que é B, você vai dizer 1, 2 e 5. Pergunta, são 2 listas ou é uma lista só? Será que copiou ou só referenciou? Como é que a gente testa? Ué, B, eu vou dar aqui, vou remover um elemento da lista. Vocês lembram como é que a gente remove ou adiciona? Ó, acho que é o push. É push? Não lembro agora, a linguagem está se confundindo na minha mente. Deixa eu tentar adicionar o 9 na lista do B. Do B, agora o B é 1, 2, 5 e 9. E se eu perguntar quem é A? Ué, por que que A e B? Eu não adicionei, não foi no B? Tá carniça? Porra, é essa? O professor, tá errado. Tá errado é tu, mano. O que é que foi? O que é que a gente acha que tá errado, mas no fundo tá certo? Fazer essa atribuição criou uma lista nova? Não. Da mesma forma como fazer essa atribuição aqui, não criou um ponto novo. Fez o quê? Outra entrada na tabela de variáveis para o mesmo ponto. Quando a gente fez isso daqui, a gente fez o quê? Outra entrada na tabela de variáveis para a mesma lista. A lista é a mesma. Então, eu tenho um objeto aqui sendo referenciado por 2 variáveis. Seja o A ou seja o B. Tudo bem? O problema é que a lista, ela não tem a sintaxe do new, né? Então, às vezes, a gente acaba não percebendo que a gente está criando um objeto. Mas a gente está. Quando você coloca aquele colchetinho, você está criando um objeto do tipo array. Seria a mesma coisa de fazer isso. Ó. Seja A, recebe, new, array, 0, 2, 3. Aí, está dizendo que eu já tenho A. Então, vou mudar aqui. Seja D, recebe new array 1, 2, 3. D. Aí você faz seja F, recebe D. Eu tenho 2 arrays ou um array só? Um array só, que foi o que eu criei ali no new. E ele está sendo visto por 2 variáveis. Então, mesmo que você não tenha o new, a sintaxe de
de vetor já cria o objeto array para você. Tudo bem? Então vamos lá. Por que a gente disse que o construtor é um método especial? Primeiro, porque ele é invocado indiretamente. Ele não é invocado quando você chama ele. Ele é invocado pelo new, tá certo? E o segundo é que ele só é invocado na hora que o objeto é criado. Você não tem como rechamar o construtor para o mesmo objeto. Você poderia chamar outros métodos, tá? Então, vamos fazer aqui como criar um coelho. Vocês já tomaram sopa de coelho? Não? Coelho. É porque vocês no interior a gente come coelho, come preá, come tejo, né? Tejo pode, mas coelho pode. Maravilhistas. Calango também pode. Então, o tejo é um calangão. É porque um calango mesmo não dá nem um caldinho. O tejo já dá uma sopa mais melhor, né? Bom, então vamos focar aqui. Vou só fazer a diferença de um construtor para o método normal nos últimos minutinhos, tá? O que é que o coelho tem de atributos? O que vocês sugeririam para a gente? Se for para comer, eu sugiro que não bote nome, porque fica mais difícil de matar. Entendeu? Então vamos lá. O coelho pode estar vivo ou morto. Tudo bem? Is alive. O coelho pode estar vivo ou morto. O coelho pode ter patas. Número de patas. Normalmente eles têm 4. Ok? E aí a gente vai distanciar aqui o nosso coelho. O meu construtor do coelho não faz sentido passar muitos parâmetros, porque todos os meus coelhos vão ser construídos vivos e com 4 patas. Então eu não vou construir. A gente tanto poderia construir aqui em cima, via atribuição, como assim. A tua variável ela é inicializada com undefined, automaticamente quando você não dá nenhum valor para ela, mas sempre inicializa as variáveis, tá vendo? There's alive, true, número de patas, 4. Eu tô vendo o pessoal com a cara tensa, triste. Chega as ruas, aparecem. Vocês preferem trocar de coelho para caranguejo? Professor, as patinhas do caranguejo você pode arrancar, mas as do coelho não. Tudo bem. Hã? Não. Qual a graça? Com caranguejo todo mundo come? Bora lá, alive. Ok, vamos lá. Para cozinhar o coelho. Quando eu chamar o método cozinhar, o que vai acontecer com o coelho? Morrer. Né? Quando eu cozinhar, sugiro que você mate antes de jogar na panela. Lagosta. É coisa desumana que eles fazem com aquela lagosta. E para comer, vamos fazer de conta que comer me retorna alguma coisa. Se o método não retornar nada, ele é um método void, tudo bem? Porque ele não tem nenhuma informação. Então, por exemplo, para cozinhar, eu vou verificar se está vivo. Se estiver vivo, eu vou colocar para morto e eu vou dizer a mensagem console.log coelho cozido. Se não, console.log o coelho já está cozido. Tá? Então, só lembrando, tá? Se você usar o return, você não precisa do else. Vou só relembrar isso que a gente viu na semana passada. Se você utilizar o return aqui, o else não faz mais sentido. Certo? Então você pode colocar para cá, porque o return já sai do seu código automaticamente. Se ele estiver vivo, ele fica morto. Se não, você avisa que ele já está cozido. Para comer, para mudar, eu vou retornar um string, porque a gente pode retornar qualquer coisa. Se você tentar comer o coelho vivo, o que vocês acham que deve acontecer?
Hã? Vou colocar assim, coelho fugiu. O coelho fugiu. Se estiver vivo, você não consegue comer, porque é demais já. Se ele não estiver vivo, ó, eu não preciso de um else para cá. Por quê? Porque eu já tenho um return dentro do if. Se estiver vivo, você faz conta que você é uma pessoa, eu não, jamais. Mas você é uma pessoa um pouco assim. Não sei. Eu não queria dizer a palavra fresca, tá? Mas assim, seletiva. Seletiva. Do coelho você só gosta das patinhas. Que nem caranguejo, tá? Então, você vai comer uma patinha por vez. E a quantidade de patas foi maior do que zero. Só deu uma dentada pro papai, né, tio? Só deu uma dentada pro papai, né? Coelho sem patas. Acabou a comida. Ok? Então, isso é um exemplo de um método. Percebam que métodos e atributos, eles têm um vínculo intrínseco. O método, ele vai basicamente fazer com que a tua entidade, teu objeto, interaja, mudando o estado dela e interaja com o mundo. No caso aqui, a gente está comendo o coelhinho. Então, vamos criar um coelho. Meu coelho se chama Todd. Tá bom. Então a coelhinha se chama Páprica. Páprica. Então eu vou tentar primeiro comer a páprica viva. O que é que vai acontecer? Ele vai avisar que o coelho fugiu. Não, o coelho está se debatendo. Não vai deixar eu comer a páprica viva, tá certo? Perceba que aqui a gente tem uma mensagem, então aqui é void, mas aqui eu tenho o retorno da mensagem. Eu não vou ver essa informação a não ser que eu mostrar a informação. Vou tentar comer a páprica. Páprica é o nome do coelho. Páprica é um tempero, né? Exato, páprica. Então eu tento comer a páprica vai se debater, aí eu vou tentar cozinhar a páprica, ponto, cozinhar, aí ela vai estar cozida, aí eu vou cozinhar ela de novo, só para ter certeza, aí vai aparecer que a páprica já está cozida, e aí eu vou comer as perninhas uma por vez. Tudo bem. Então vamos comer a páprica. Ó, coelho está se debatendo, coelho cozido, coelho já está cozido, nhaque, nhaque, nhaque. Coelho sem patas acabou a comida. Enquanto que eu ainda fiquei com fome porque era muito pouquinho, né? Aí, o construtor serviria para eu criar coelhos, por exemplo, com parâmetros diferenciados. Se eu quisesse, por exemplo, definir o número de patas. Número de patas. Então, agora eu posso criar um coelho com menos patas que o padrão. Eu falei para vocês de atributos default, de valores default, de função. Se eu não falei, é assim, ó. Quando você coloca, para a gente terminar, tá? Quando a gente coloca um valor, quando a gente coloca uma função, ele precisa receber obrigatoriamente aquele valor. Mas se ele não receber, ele vai colocar command defined. O que você pode fazer é dizer, se não passarem o valor que eu vou assumir é 4. Então, na páprica que eu criei, eu passei algum valor? Não, ele assumiu 4, e aí a páprica vai começar com 4 perninhas. Mas se por acaso nascer um coelhinho especial, que só tem 2 perninhas, é o Nesquik, eu vou... Como que é 2? Papai, que você está muito esperto.
É massa, né, mano? Aí eu tento comer o Nesquik. Não, cadê? Vou tentar comer o Nesquik sem cozinhar. Comer. Aí o bichinho vai ficar se debatendo, né? Cadê? Ah, não, eu preciso imprimir. Console.log. Console.log. Aí o coelho está se debatendo, passou a fome já. Vou comer o Nesquik não, Nesquik vai beber. Nesquik vai beber. Ok, meu povo lindo do meu coração, aprender alguma coisa de útil hoje. Bora fazer a chamada. E se tiver tipo que não, não tem problema nenhum.